Olá, bem-vindos a mais um Pela Lente, nosso programa de entrevista, toda terça, 8 da noite. A gente está aqui sempre com um convidado muito especial. Esse ano a gente está numa leva muito bacana de livros, né? A gente está falando muito de diversos tipos de livros, hoje não será diferente. Como vocês já devem ter percebido, já vou já apresentar o nosso convidado de hoje, também apresentar a obra dele, a gente vai conversar bastante, mas queria fazer aqueles lembretes de sempre, né? Aqui na descrição tem o link para o meu Apoia-se, lá a gente tem vídeos exclusivos. No final do mês, todo mundo concorre a sorteio de livros. Então, seja bem-vindo, né, a contribuir, fica à vontade para contribuir, são só R$ 5 por mês e ajuda o nosso canal a continuar de pé. Tem também as minhas redes sociais aqui na descrição, então tudo que você quiser curtir, compartilhar, comentar também é muito importante para o nosso trabalho continuar existindo. Mas vamos lá. A fundação das duas mais importantes cidades... Aqui, ó, peguei o livro, percebeu? Esse livro aqui que a gente vai falar hoje, ó, porque a fundação das duas mais importantes cidades do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, está intrinsecamente ligada a um conflito ainda pouco lembrado na história do país. A nossa maior revolta indígena, a Confederação dos Tamoios. Esse embate, que viu décadas de grandes batalhas pelo atual Sudeste brasileiro, é pano de fundo para o novo romance do premiado autor, e aí ele vai entrar e vai me explicar como é que pronuncia o sobrenome dele. Vitor, eu não sei pronunciar seu sobrenome. Você vai chegar aqui já que eu vou te trazer e você vai falar para mim. Guerra dos Mil Povos, esse livro aqui que é o tema da nossa conversa de hoje. O Vitor é uma das novas vozes da literatura brasileira e tem foco em ficção histórica. Emprega rigor acadêmico no trabalho literário a partir de vasta pesquisa e revisão por historiadores. Novo Mundo em Chamas, o romance de estreia do autor, se tornou um best-seller e foi semifinalista do Oceanos 2021, um dos maiores prêmios literários de língua portuguesa. Guerra dos Mil Povos, esse que eu mostrei, é o segundo lançamento do escritor e também tem como base um período importante da história brasileira. Pois entre, bem-vindo, e já me fala como pronuncia seu sobrenome, Vitor, perdão. Manu, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Adoro você, adoro o seu jeito, super espontâneo. Eu falo meu nome, Victor Vável. Então é isso, gente, Victor Vável. Agora vamos aqui começar, porque eu contei um pouquinho do que é mais ou menos a história do livro, mas eu quero saber mais. Conta pra gente, da sua boca, sua voz, seus pensamentos, o enredo desse livro e como que foi esse momento histórico que você apresenta aqui, né? Eu já amei muito, porque tem conflito Baía de Guanabara e eu moro em Niterói, está até enorme do Araribóia, assim, no centro da cidade, então tá aqui. Baía de Guanabara, Araribóia, a galera tá toda aqui nesse livro. Então, ir olhando as coisas e imaginando como é que era naquela época, tudo aqui. Será que passaram aqui onde eu moro e era matos e indígenas e guerras? Já fiquei imaginando várias coisas. Mas conta um pouquinho para a gente, então, o enredo desse livro e como que foi esse momento histórico aqui que você traz. Quando eu conto para as pessoas que o Sudeste brasileiro viu décadas de grandes batalhas, tanto no mar quanto em terra, as pessoas às vezes acham que é exagero, ou será que aconteceu isso mesmo? Mas é exatamente isso que aconteceu. A Baía de Guanabara viu grandes batalhas navais entre naus portugueses, abriam fogo de canhão contra cardumes enormes de canoas indígenas, também grandes batalhas em terra. As aldeias indígenas, de um modo geral, elas eram cercadas, muros de madeira, de varapaus, um lado a lado. Eram grandes guerreiros, culturas guerreiras ancestrais, que costumavam lutar entre si até a chegada dos portugueses. E o que aconteceu é o seguinte: os portugueses eles se instalaram inicialmente em Santos, a capital na região como um todo, na época era Santos, ainda não existia, não tinha sido fundada a cidade do Rio de Janeiro, e os portugueses eles conseguiram bons aliados, entre aspas, entre os indígenas que viviam na região da atual cidade de São Paulo, principalmente o cacique Tibiriçá, cuja aldeia era exatamente onde é hoje o centro da cidade de São Paulo. Então, os portugueses, com esses caciques aliados, eles conseguiam capturar outros indígenas para vender para as plantações de cana-de-açúcar que estavam sendo criadas no Nordeste naquele momento. Santos, na época, era chamada de Porto dos Escravos. Então, quando essa avalanche de escravocrata chegou na região do atual Rio de Janeiro,
os nativos de toda a região ali da cidade do Rio de Janeiro, onde havia centenas e centenas de aldeias, assim como no estado do Rio de Janeiro como um todo, até chegando em Ubatuba, ou mais ao norte, até onde é hoje Cabo Frio, todos esses nativos se juntaram para lutar contra a invasão portuguesa. Um interesse muito simples, eles não eram amigos anteriormente, eles não tinham um alinhamento, digamos, ideológico de amizade. Na maior parte, o interesse deles era simplesmente não ser escravizado e morto. Então, nesse contexto histórico, que é fascinante, né? A gente tem aí um embate entre nativos americanos e chegada de brancos europeus, e lembrando que esses brancos europeus eram de uma mentalidade medieval, às vezes eles achavam que ia chegar aqui no Brasil e encontrar fada, duende, ciclope, e, enfim, e ao mesmo tempo todo o interesse econômico de capturar escravos e ficar muito rico com o pau-brasil. E aí, nesse contexto, a gente tem um soldado português que, depois de anos de guerra na Europa e no norte da África, ele se cansa de guerra e decide vir para o que na época era chamado Novo Mundo, para buscar uma vida de paz, um recomeço. Que o Novo Mundo também tinha essa conotação, né? Se alguns vinham para enriquecer, também havia os que chegavam aqui para um recomeço. Só que os fidalgos que comandavam a coisa toda aqui do lado de cá do Atlântico, eles não deixavam um guerreiro português simplesmente se tornar um agricultor. Então ele se vê arrastado para essa guerra de grandes proporções entre os fidalgos escravistas e os povos nativos, principalmente da região do atual Rio de Janeiro. E aí eu também, enfim, tenho personagens dos dois lados. A gente tem a Ira, que é uma mulher que decide, enfim, lutar contra, não quero dar spoiler, né? Uma mulher que decide lutar contra os portugueses também, o Caíque, e a gente tem do lado dos portugueses o capitão da guarda, que era um templário, que tinha vestido aquela roupa de templário mesmo que a gente está acostumado de ver em filme de Idade Média, né? E é um bom lembrete que, de fato, os portugueses que chegaram aqui, eles eram medievais. E aí juntam os jesuítas, que tinham essa visão civilizatória cristã e que, na verdade, eram pessoas que um cristão hoje em dia dificilmente se identificaria com o que eles acreditavam e com o que eles faziam, né? A gente está falando de pessoas que queimavam mulheres em praça pública por, às vezes, usar um determinado tipo de erva para curar uma doença. Isso era proibido. Então, é um contexto fascinante, histórico, com grandes heróis épicos, batalhas e traições, e um contexto cultural dos nativos e também dos brancos, que eu sou suspeito, né? Mas simplesmente sensacional, e que de um modo geral a gente não conhece, né? Nós brasileiros a gente não conhece, então as pessoas surpreendem muito quando descobrem que existe esse contexto, grandes batalhas, onde é hoje, digamos, o coração econômico brasileiro. Você vai lendo, eu vou lendo, já vai pensando num filme. Isso aqui, ó, filmado, maravilhoso. E essa foi uma motivação sua para escrever o livro? Essa ideia de que é uma história que não é contada e que a gente pode conhecer através dessa obra? Uma ideia, porque, né, qual é que foi? Me conta um pouquinho, como que é você escritor? Como que você olhou e falou, cara, eu sou escritor. Em qual momento da sua vida isso aconteceu? Como é que foi esse seu processo? E como que chegou nesse livro? Como que surgiu a ideia, a motivação para escrever esse livro sobre essa história? Eu sempre curti muito leitura, sabe? Quando eu era criança, o meu pai lia para mim Monteiro Lobato, que hoje é um pouco polêmico, né? Mas até hoje acho um autor genial, com, enfim, sacadas sensacionais. Eu lembro que durante a adolescência eu comecei a pegar gosto pela leitura mesmo, com 3 coisas. Primeiro, com o Paulo Coelho, adorava. Aí também, na não ficção, eu gostava muito de Amir Klink, as aventuras dele, indo de barco a remo até a África, sensacional.
E desde lá eu comecei a pegar gosto também por ler livro de história pura mesmo, pegar um livro de história sobre um determinado tema e ler. Que até hoje, de um modo geral, eu leio uns 2 livros de literatura para cada livro de história. Eu amo história. E aí, assim, quando foi... Ah, cortou? Alô? Acho que cortou, mas você terminou Eita. falando assim, livros de história, que eu gosto, leio muitos livros de história. E aí, quando você ia mudar o assunto, a virada travou. Até hoje, a cada 2 livros de literatura, eu leio um de história. Eu amo história pura, assim, pegar um livro de um determinado tema e ler. E depois disso, quando foi mais ou menos, devia ter uns talvez 15, 16 anos, foi quando eu comecei a escrever mesmo, por diversão mesmo, assim, de verdade. Não escrevia para publicar. Na época não existia essas coisas igual tem hoje, o Wattpad, né? Eu nunca usei, assim, eu sei que existe, mas talvez se fosse, se existisse o Wattpad nessa época, eu teria publicado lá. Mas, assim, a verdade é que eu escrevia para, de fato, pelo prazer de escrever. E aí cheguei a escrever uns 4, 5 livros nessa época, mostrava para, sei lá, 5, 6 amigos e ficava por isso mesmo. Nunca saíram da gaveta desde então. E aí eu tive um hiato muito grande, assim, passei talvez uns 15 anos sem escrever, talvez até mais que isso, para mais de 15 anos sem escrever nada. A vida aconteceu, né? Faculdade, trabalhar e tal. E eu também não tinha, igual eu tô falando, eu escrevia na adolescência pelo prazer de escrever. Eu não tinha, assim, nada assim que eu queria escrever, tipo sabe, nossa, eu queria muito escrever sobre esse tema, é algo que eu acho que eu deveria escrever. Eu não tinha nada assim. E aí, digamos, essa peça que faltava, que é essa coisa de o que escrever, foi num determinado momento que eu percebi o quê? Que a gente aqui no Brasil, como eu sempre gostei muito de história, de ficção histórica, a gente está muito acostumado a ver ficção histórica de outros países, né? Roma Antiga, Europa Medieval, Grécia Antiga, muita coisa dos Estados Unidos também, Guerra Civil, né? Primeira, Segunda Guerra Mundial. Mas a gente não vê ficção histórica brasileira, né? A gente não, não, não conhece a nossa própria história, nem na sala de aula direito, que dirá em ficção, né? Que acaba que gera uma conexão mais empática com as pessoas que viviam naquelas situações, né? Então foi nesse momento que eu falei, pô, podia ter ficção histórica brasileira, né? Aí que eu falei, eu acho que aí sabe, eu encontrei assim, eu falei, gente, eu acho que eu acredito que deveria ter, e sinceramente acho que eu posso fazer, sabe? Eu acho que é algo que eu conseguiria fazer, eu acho que poderia ficar legal. E também um palpite que eu acho que não devo ser a única pessoa que acha isso, entendeu? Eu acho que se eu fizer, outras pessoas que, na hora que se depararem com a proposta, vão falar, não, é legal. Então foi isso. Aí eu tive esse insight e comecei a escrever. E fico muito satisfeito. Tenho ficado muito satisfeito com não só o que eu fiz até hoje em termos de literatura, como também com a aceitação do público, né? Com o interesse das pessoas em relação ao meu trabalho. Eu percebi que aquela minha premissa de que talvez pessoas iriam curtir se mostrou verdadeira. Então, eu comemoro muito isso. E aí, como que foi o processo de escrita desse livro aqui, O Guerra dos Mil Povos, né? Como é que foram as pesquisas, as consultas aos dados históricos e a parte de se tem a ficção, o que você criou, o que tem de dado histórico aqui? Quero saber de bastidores do seu trabalho, porque, enfim, tem essa coisa, né? Uma coisa que você traz de muita dessa acurácia histórica, né? De ter muita proximidade com a realidade, é o mais real possível. Mas é um período que a gente não tem, assim, você falar de, sei lá, período da ditadura, se falar da Segunda Guerra, mesmo que seja aqui no Brasil, a gente tem mais material, né? Eu acho, historiográfico. Como que é falar dessa época? Como foi esse processo também de pesquisa da nossa realidade? A pesquisa por um livro de ficção histórica, ela é um ponto crítico, porque primeiro, a gente está falando de coisa séria, né? A gente está falando aí da história de um povo que foi extinto, enfim, dos povos nativos brasileiros. No meu primeiro livro, eu falei
dos pretos de Palmares, então a gente está falando de coisa muito séria. Eu levo muito a sério o meu trabalho, sabe? Então, como a pesquisa de Guerra dos Mil Povos, ela começa lendo basicamente tudo que tem para ler, que não é menos do que eu gostaria, mas até é mais do que se imaginaria também, sabe? Para a época. Porque a gente tem um diferencial muito grande na história desse momento no Brasil, que são justamente os jesuítas. Eles escreviam muitas cartas uns para os outros de uma missão para outra. Escreviam uma carta, por exemplo, da missão da então Vila de São Paulo para a missão em Goa, na Índia, para dizer, olha, na sexta-feira a gente faz isso, no sábado é assim, e aí os indígenas são assim, os curumins, que eram os meninos que eles estavam convertendo, fazem isso na terça-feira. Então a gente tem, e nisso eles contam muito sobre como era o dia a dia e a cultura dos povos indígenas, apesar de que, é óbvio, dentro de uma visão de mundo onde os indígenas estavam errados, né? Tem frases até curiosas, que eles dizem que os indígenas não acreditavam em nada, eles só acreditavam numa coisa chamada Tupã, que eles identificavam com trovão. Então, até curioso assim, você ver como raciocinava a visão de mundo dos jesuítas. Então, colocando uma boa pitada de sal nas fontes, revelam-se muitos costumes interessantes. E a gente tem também pessoas que, de fato, conviveram com os tupinambás naquela época, porque os franceses chegaram onde é hoje o Rio de Janeiro, então também havia frades e pastores missionários ali, que também escreveram e contaram em minúcias alguns costumes, e tem até um arcabuzeiro alemão a serviço dos portugueses que foi capturado pelos tupinambás e passou 9 meses com os tupinambás, entre será que vai ser comido, será que não vai, quase foi comida, até que ele conseguiu escapar e escreveu um livro sobre essa aventura, e ele descreve, por exemplo, com muito detalhe, a principal fonte sobre o ritual antropofágico, né, que a gente chama hoje de ritual antropofágico, que é quando eles comiam um prisioneiro, alguma coisa assim, com muitos detalhes. E, além disso, a gente tem também as cartas oficiais, a própria carta de Pedro Vaz de Caminha, algo que o governador escreveu para o rei. A gente tem até que, então é por isso que assim, é menos fontes do que a gente gostaria, mas até que é mais do que se imaginaria para a época, sabe? E aí, além disso, claro, né? Estudei tanto os autores clássicos, às vezes autores historiadores que trabalharam no século XVI, XVII, XVIII, até os contemporâneos, e também pesquisadores teses de mestrado, de doutorado. E, é claro, né, a melhor parte da pesquisa. Eu amo muito, assim, talvez algum ouvinte vendo eu falar de tantas essas fontes se fala, nossa, mas quanto estudo, só que para mim é igual um videogame. Olá. Voltou. Agora, a melhor parte é a visita de campo, né? Onde eu visitei cada uma das locações do livro inteiro, assim como eu fiz no meu primeiro livro, e sem desfazer de Pernambuco. Agora, o cenário ali do Rio de Janeiro, de Santos ali, pô, sensacional, né? Não é porque eu estou aqui que eu vou falar, não, mas realmente... O cenário dessa história é quase que um personagem, né? Porque, nossa, o personagem resolve subir num determinado morro, numa determinada, sabe, ali, por exemplo, a Gávea, que tem aquela carona, né? Ali era algo sagrado para os indígenas, e eles subiam lá em cima e tal, com muito custo, né? Hoje em dia, eu subi lá, você tem que ir com escalada, com equipamento, e mesmo assim dá um medo danado. Não sei se você já subiu lá, mano, mas dá um medo danado. Nunca subi. Eu subi o Pão de Açúcar uma vez. O Pão de Açúcar grande. E aí eu virei e falei assim, só que a minha sorte... Um adendo aqui, não tem nada a ver com a história. A minha sorte é que eu achei que eu estava subindo o Morro da Urca o tempo inteiro. Eu fui sem saber o que eu estava fazendo. Quando eu vi, eu estava lá em cima. Eu falei, que bom que eu não sabia. Porque se eu soubesse, eu tinha desistido no meu helicóptero, eu tinha que ter me resgatado. Vi minha vida passar pela minha frente várias vezes, mas subi e deu tudo certo no fim. Mas eu era jovem também na época. Não, eu quase morri de medo, porque eu tenho medo de altura, né? Então, assim, tem uns... Você olha para trás, vê o oceano. Fala, gente, se eu der uma tropeçada aqui, eu encontro
tubarões e peixes aqui atrás, pelo amor de Deus. Exatamente, nossa senhora. E a Gávea você vai subindo e os morros do Rio de Janeiro vão ficando pequenos, né? Vão ficando lá embaixo. Chega uma hora que você fala, não estou acreditando. Aí é a hora que você tem que pegar uma cordinha e subir. Se você cair, você olha lá embaixo. Já era. Gente, Tudo e pela eles subiam literatura. isso naquela época. Subia isso ou olhava de longe assim, falava é sagrado, olhava de longe? Não, a galera subia sem Gente, equipamento. Mas, é claro, vai ter gente que vai morrer. Mas é por isso que subia também. Para voltar e ser visto como, né, alguém que subiu. Um distintivo, né? que babado Tudo, isso, né? tudo pela literatura, no meu caso, e tudo para ser visto como um igual, no caso dos tupinambás. Gente. E aí você teve a colaboração de historiadores, né, na hora da produção desse livro e tal, a Náuplia Lopes e o Glaucio Cerqueira nesse processo de desenvolvimento, revisão do livro. Qual foi o papel deles na garantia dessa precisão histórica aí da narrativa? Porque eu acho que um livro muito bom de ser lido, muito fácil de ser lido, a gente realmente entra na história, eu já fui atrás de outras resenhas e outros depoimentos e percebi que isso é assim, todo mundo fala de como é um livro que você entra na história e está ali, se sente naquele universo. Obviamente, para a gente que está aqui no Rio, que conhece essas paisagens, fica mais fácil ainda da gente entrar na obra. Mas um diferencial muito grande é realmente a precisão histórica desse livro. Toda hora eu pego e paro, pesquiso o nome de alguém e fico, gente, aí tá lá, o fulano tá ali, existiu e tem a história dele. Tô demorando a ler, eu ainda não terminei. Demorando porque fico toda hora parando para procurar os lugares, as pessoas e tal, para ter certeza de onde é e de quem é. E é uma precisão histórica muito interessante. Então, como é que foi esse processo e o papel desses seus colaboradores nisso? Os dois historiadores gentilmente leram a obra antes da publicação e assim, é como se fosse a cereja do bolo, né? Eles me ajudam a fazer um pente fino e a garantir que eu estou entregando realmente algo de qualidade. O que eu tenho mais medo, Manu, é o seguinte: depois de toda a minha pesquisa, de todo o esforço, que eu sei o tanto de trabalho que eu invisto em fazer uma pesquisa séria, o meu maior receio é passar alguma coisa óbvia, sabe? Passar um troço meio grosseiro, uma bobagem que meio que coloca tudo a perder, sabe? Então, eu fiz a mesma coisa no meu primeiro livro, dois historiadores leem, de modo que, assim, me ajuda a garantir que não tem nada fora do lugar besta, né? É claro que se alguém... todo estudo histórico, na verdade, é uma ciência humana, né? Então, ali no livro eu faço escolhas que são, às vezes, interpretativas, e no final do livro eu até coloco uma nota histórica explicando melhor algumas dessas escolhas, né? Então, assim, os historiadores, eles ajudam a garantir a qualidade final mesmo. E aí você citou o seu livro anterior, O Novo Mundo em Chamas, né? Ele também é um romance histórico. Qual o enredo desse livro? Sim, Novo Mundo em Chamas também é um romance histórico, né, do gênero ficção histórica. Ele se passa durante a Revolta de Palmares. E mais uma vez, a revolta do meu segundo livro, da Confederação dos Tamanhos, as pessoas, de modo geral, nunca nem ouviram falar, né? Palmares, as pessoas já ouviram falar, só que ouviram falar coisa errada. Então, assim, normalmente quando você fala em Palmares, a pessoa imagina, sei lá, umas dúzias de pretos no mato que fugiram de uma fazenda e estão ali vivendo mais ou menos de forma rústica, né, num determinado lugar ali. Na verdade, Palmares era uma região, uma ocupação ao longo do litoral, longe do litoral, uns 300 quilômetros ao longo da costa do Nordeste, com dezenas de vilas, sendo que a capital, que hoje a gente chamaria de capital, que chamava Macaco, tinha tamanho similar ao tamanho do Recife na época, mais ou menos 5 mil habitantes. Então a gente está falando de o surgimento de um reino mesmo, um país formado por ex-escravos dos senhores pernambucanos. Então ali era realmente uma questão existencial. Quer dizer, se você tem de um lado pessoas que têm como força motriz da produção escravos, você tem do outro lado
um país fundado por ex-escravos daqueles senhores, acho que tem uma receita para dar tudo errado, né? Então, logo os senhores, os fidalgos, começaram a atacar Palmares de forma sistemática, mas levaram quase um século para vencer Palmares, foram dezenas de batalhas. Zumbi, um grande estrategista militar, venceu várias batalhas de forma genial, e essas coisas a gente não ouve falar, né? Hoje a gente, enfim, inclusive Palmares hoje é quase que um centro assim de criação de fake news, de criação de coisas falsas por aí, né? Então as pessoas ouvem falar ou algo muito pequeno para o que foi, ou houve mentira mesmo, né? Então, mas mais uma vez, né? Quando você começa a falar das grandes batalhas no interior do Brasil colonial entre pretos e brancos, as pessoas normalmente se surpreendem. E aí, como que você escolhe os temas para suas obras, né? Você trouxe aí, então trouxe Palmares, trouxe a Confederação dos Tamoios. Como que você escolhe esses temas? E qual a importância de trazer à tona eventos menos conhecidos para o público em geral, né? Qual a importância de... Você já vem falando um pouco, né? Mas vamos focar um pouco mais nisso agora. Desses eventos que a gente não conhece tanto, de desfazer essas fake news aí que você trouxe, né? Então, como que você escolhe a importância dessas obras para a gente trazer a história como ela foi, né? Como eu escolho as obras? Olha, eu acho que é quando eu conheço alguma coisa e meu olho brilha, sabe? Eu acho que quando eu fico chocado com aquela informação, quando eu amo aprender aquilo, eu penso, nossa, eu acho que eu sei lá, eu acho que eu sou meio eu confio no meu gosto para a história. Como eu gosto muito de história, quando eu gosto de alguma coisa de história, eu fico imaginando que mais gente vai gostar. Então, quando eu aprendi sobre Palmares pela primeira vez, eu tinha aprendido sobre Palmares antes de decidir escrever. Antes daquela, eu estava te contando que em algum momento eu voltei a escrever, né, depois de muitos anos, e eu tinha descoberto Palmares antes. Então, quando eu decidi escrever, foi meio que automático. Eu falei, tem menor possibilidade de não ser Palmares, porque tipo, é uma história simplesmente incrível, muito definidora para o Brasil. Ali congregavam pretos de diferentes culturas africanas, pessoas que ainda não falavam português, ou seja, tinham os deuses antigos. Nossa, simplesmente incrível. E agora, no segundo livro, foi parecido. Eu também enfim, conhecia um pouco sobre a Confederação dos Tamoios e sempre achei fascinante. O que eu acho mais incrível da Confederação dos Tamoios é que a gente está falando das duas bandas da jornada humana. A gente está falando da banda americana e da banda do resto do mundo, que tinham ficado separados desde a última era glacial, ou seja, está falando de mais de 10 mil anos de duas bandas se desenvolvendo culturalmente, enfim, tecnologicamente, de forma independente, com talvez uma ou outra ponte muito pequena, né? Os vikings deram uma passadinha na América durante a Idade Média, mas assim, de um modo geral, a gente pode dizer que foram duas bandas com desenvolvimento independente. E aí elas se encontram, de repente elas se encontram e dá guerra e dá problema, que enquanto né, os indígenas eles tinham uma determinada maneira de viver, porque não existia dinheiro, não, sabe, é uma maneira completamente diferente de viver da nossa. Eles viviam, principalmente aqui no Brasil, onde a natureza é tão farta, eles viviam basicamente sem trabalhar muito. Tem até uma fala muito engraçada registrada por um frade francês, que um senhor tupinambá fala com ele, gente, vocês brancos são engraçados, né? Vocês trabalham bastante, vêm aqui, risco de naufrágio para vir para cá, para conseguir riqueza, para deixar para seus filhos. A gente aqui também ama nossos filhos, só que a gente, do mesmo jeito que a terra nos alimentou, a gente confia que vai alimentar nossos filhos. Mais ou menos isso que ele fala para o francês. Então, assim, era muito curioso. Se você muda o ponto de vista para o ponto de vista dos indígenas, eles achavam muito curioso esse jeito de buscar a riqueza dos europeus.
que acabou prevalecendo, né? Então, assim, eu acho, a gente está falando de deuses diferentes, de culturas, sabe, de culinária, de, sabe, onde que um rapaz ia conseguir uma garota, qual que era o processo, tudo era diferente. Então, eu acho fantástico. E, ao mesmo tempo, né, tanto num tema quanto no outro, a gente tem guerra, né? A gente tem grandes conflitos épicos, a gente tem um cenário sensacional, a geografia do ambiente, quase um personagem à parte. Então, assim, eu acho que o meu processo de escolha é assim, onde que meu coração está batendo mais forte, sabe? E aí, qual que é a importância da ficção histórica, né? Na compreensão da história de um país, né? Da formação da identidade nacional, como que um livro como o seu pode contribuir para isso, né? Ainda mais quando a gente pensa, como a gente vem falando aqui várias vezes, dessa precisão histórica da narrativa. Então, como uma obra de ficção histórica pode fazer com que a gente compreenda melhor a nossa história e forme a nossa identidade enquanto nação? Eu acho a ficção histórica crítica para um povo. Então, se você pega um brasileiro hoje, às vezes ele se compadece mais com o drama de algo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o Holocausto, que foi, óbvio, um drama escabroso, assim, do que o drama de um preto que vivia numa senzala de uma grande fazenda no Nordeste, ou do que o drama do genocídio e da mortandade imensa dos povos nativos. A gente está falando de 90% de mortandade dos nativos na pandemia que aconteceu quando os brancos chegaram. A gente acabou de passar por uma pandemia que morreram porcentagem pequena da população. Eu não vou chutar que eu não sei direito, mas o que? 1%, talvez, no máximo, 2%, não sei. Mas assim, a gente acabou de passar por uma pandemia pouco mortífera, comparado com a pandemia que matou 90% dos indígenas. Então, quando a gente pega o Brasil do século XVII, por exemplo, para o indígena, aquele é um cenário pós-apocalíptico. Os indígenas da história Guerras dos Mil Povos, eles viviam no Rio de Janeiro, nas terras lindas, férteis, perto do mar. Quando você chega no século XVII, tinha sobrado indígena no sertão, sabe? Ou então lá no fundo da floresta. E mesmo assim, eram indígenas que tinham fugido, migrado, saiu de um lugar, juntou com outra galera vindo de lá. Então, quando você pega os povos indígenas de hoje, eles viveram uma diáspora, eles se juntaram, eles se espalharam de novo, se juntaram aqui, e sempre sendo, ao longo de toda a história colonial e até hoje, sempre sendo expulsos e levados aí para o próximo. Então, enfim, eu estou aqui tentando explicar mais ou menos o drama, que é um drama que a gente simplesmente não se conecta com o povo. Até pelo contrário, se você começar a falar do drama da escravidão, dos povos indígenas, às vezes um brasileiro vai falar, nossa, mas esse tema é chato. Ah, não, mas quem vive de passado entendeu? A pessoa, ela não só não se compadece, como ela até meio que, esse tema é tão chato. Sendo que, às vezes, é a mesma pessoa que se compadece com grandes questões europeias, com o nazismo, sabe? Às vezes é uma pessoa que adora assistir um filme de libertação de negros americano, sabe? Então, a gente, aqui no Brasil, a gente, de fato, tem uma carência de ter empatia com nós mesmos. Quando você descobre, percebe o drama, sabe, que a nossa história, eu acho que é um encontro com nós mesmos. E o resultado da nossa carência de ficção histórica é que as pessoas não se reconhecem umas às outras. As pessoas não entendem que, como brasileiras, todas têm a mesma origem e um destino em comum, sabe? Então, assim, e eu digo isso da ficção histórica especificamente, porque é quando você consegue criar empatia, porque você se conecta, você se identifica com aquela pessoa que viveu naquela época, você se identifica consigo mesmo, com os nossos próprios defeitos, né? É diferente quando você estuda a história, que normalmente é uma sequência de eventos políticos, né? De grandes homens. E aí, por exemplo, a gente, quando estuda o começo da colonização no Brasil, eles buscavam para o Brasil,
e usavam mão de obra escrava indígena, daqui a pouco começou a vir mão de obra escrava da África. Então é uma coisa muito... São notícias muito impessoais, muito econômicas, políticas, e aí trouxe isso, levou aquilo, fez assim, fez assado, aí veio o fulano de tal, que foi o primeiro governador, capitanista hereditário, não sei o quê. Só que a pessoa não consegue se conectar com o drama de uma mulher indígena que estava ali no Rio de Janeiro quando os filhos estavam sendo capturados para plantar para os portugueses, sabe? Inclusive, aí tem até um ponto de vista curioso, porque na sociedade dos indígenas, quem plantava eram as mulheres. Então, e os portugueses não traziam suas mulheres, eles viam só os homens nos navios. Eram lugares muito insalubres, né? Ou eram homens solteiros, ou mesmo que tivessem família, eles vinham buscar riqueza e voltar rapidinho. Era uma visão exploratória do território. Então, do ponto de vista dos tupinambás, as mulheres ficavam assim, gente, eles não trazem as mulheres deles para plantar e quer pegar os nossos homens para plantar para eles. Porque até essa noção de que você está querendo buscar uma riqueza, ou que você está querendo um escravo para trabalhar para você, enquanto a sua mulher não vai precisar trabalhar, é uma coisa que não faz muito sentido, né, dentro da visão de mundo deles, que não tinham dinheiro. Era uma vida em comunidade, era uma vida onde todos trabalhavam, cada um com as suas funções e tal. Então, assim, eu acho que a ficção, acho que o estudo histórico é muito importante, mas eu acho que a ficção histórica especificamente, ela ajuda a gente a encontrar com nós mesmos. Por isso que eu acho que, assim, estamos precisando de mais no Brasil. Nossa, muito. As pessoas precisam conhecer as próprias histórias, inclusive de nação. Ai, tanta coisa seria evitada, gente. Tanta coisa seria evitada se a gente conhecesse melhor nossas histórias. Seguinte, Vitor, a gente tem aqui no programa 2 quadros, e um deles, que a gente vai fazer agora, tem uma notícia dos últimos dias que tenha te impactado de alguma forma. Você quer começar? Eu falar uma notícia? Isso. Teve uma notícia agora recente que foi o livro do Jefferson Tenório, que chama... Nossa... O Avesso da Pele? Acho que é isso. Isso. Que alguns pais, né, sofreram, se incomodaram com o livro e acabaram pedindo, ele tinha sido adotado numa escola no Sul, e alguns pais pediram para retirar esse livro, né? Eu achei uma notícia, digamos assim, muito reveladora desse mundo tão complicado que a gente vive, né? Que a gente está falando de um livro, não sei se você já chegou a ler, Manu, mas um livro muito bom, ele trata de racismo e tal. Não é exatamente a leitura que eu mais gosto, mas o livro é muito bom. É um livro contemporâneo e tal. Mas, de tudo que tinha de bom naquele livro, aparentemente o que incomodou os pais é uma cena de masturbação masculina. E aí, por causa disso, tirou o livro de circulação. Eu achei essa é uma sequência de eventos que me deixou pensando, sabe? Nossa, que coisa curiosa é essa que tem acontecido, né? As E o pessoas não mais conseguem triste conviver. é que não foi uma escola particular que tirou o livro, que já seria muito triste. Foram governos estaduais que decidiram tirar, né? Escolas públicas do Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás decidiram tirar o livro porque tinha conteúdo pornográfico e servia para doutrinar os estudantes em relação à violência racial. Esse era o argumento. Pois é uma coisa, é um negócio tão assim, mesquinho, né? Tipo, por que as pessoas são assim? Eu acho que com o tempo estão ficando piores. Eu não sei, é um negócio assim, é simplesmente algo que aconteceu, que me deixou impactado, sabe? Eu falei, gente, que coisa. Agora, essa questão, eu particularmente, eu não gosto muito quando usam a palavra censura quando não se aplica, sabe? Que eu não sei se esse caso seria bem de censura, que é mais, enfim. Mas essa coisa digamos assim, da patrulha, né, que retira obras, já aconteceu várias vezes antes, já aconteceu. Eu lembro que teve uma Bienal que teve um livro que tratava parece que tinha um, eu Acho não que eram cheguei a dois ler, tinha meninos se beijando na capa. um romance gay e tal, É. que resolveram tirar da Bienal.
E a gente e tem do outro lado também, né, o pessoal querendo tirar Monteiro Lobato. Então tem uma série de coisas assim que parece que as pessoas querem muito determinar tudo, sendo que eu acho que eu preferiria uma coisa um pouco mais leve, sabe? E ao mesmo tempo eu também penso assim, às vezes é melhor evitar polêmica, não sei. Eu acho que o mais importante da criança e do adolescente é gostar de ler. Aí depois ela tem o resto da vida para ler o que ela quiser. Então também, por outro lado, aí sabe, ao mesmo tempo que eu penso assim, não devia tirar o livro por causa disso. Às vezes eu penso assim também, por outro lado. Mas, como a gente sabe como que está o mundo, talvez é melhor escolher outro. Um livro que não vai ter tanto problema, porque tudo que o adolescente quer às vezes é não ler, né? Então, porque ele ainda não adquiriu o gosto pela leitura. Então, às vezes, se você coloca um livro leve, que a pessoa simplesmente vai gostar de ler, sei lá, bota o menino para ler Harry Potter, ou algum equivalente nacional de Harry Potter, que a pessoa vai ganhar o gosto pela leitura, para mim, talvez seria um bem maior do que também trazer livros com questões polêmicas. Enfim, são só reflexões. Sim, sim. Bom, a notícia que, enfim, eu estou com a televisão ligada na minha frente quando a gente está gravando, acompanhando, assim, notícias também, e acho que eu não tenho como falar de outra coisa que não sejam as prisões desse último domingo, né, do caso da Marielle Franco, e eu não vou, obviamente, desenvolver, porque é só isso que se fala o tempo inteiro, tem 550 milhões de assuntos dentro dessa pauta, mas acho que, para mim, o que me choca, e não só a mim, acho que foi o que chocou a família, eu vi, eles receberam notícia ao vivo na televisão, que é o fato do delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, estar envolvido, né? Ele é um cara aqui no Rio muito importante. Eu lembro quando eu trabalhei numa redação na época, que era um cara que sempre atendia a imprensa com muita facilidade, todo mundo sempre ligava para ele porque ele estava sempre ali para responder, né? Ele era, na época, chefe da delegacia de homicídio, da divisão de homicídio, estava sempre muito pronto, todo mundo gostava muito dele, parava para prestar atenção nele, era um cara que se considerava próximo a Marielle e ao Freixo, porque trabalharam juntos para elucidar outros casos. O Freixo ligou para ele quando descobriu que a Marielle tinha morrido, no dia seguinte ele recebeu a família, e aí você descobre, depois de um tempo, provavelmente ele que convenceu a família a não federalizar o caso, que também não sei se seria uma boa opção na época, mas enfim, para você chegar agora e descobrir que ele não só atrapalhou as investigações, como ele ajudou a esquematizar esse assassinato, que é o que está ali nos autos da Polícia Federal e no depoimento, na delação do Rony Lessa. Enfim, o Rio de Janeiro é um lugar absolutamente complexo. A gente sempre soube que a polícia está envolvida com muitas coisas, polícia, milícia, jogo do bicho, tráfico, são tudo uma grande única coisa, mas ainda assim é um pouco desesperador quando você vê uma figura nesse nível de cinismo, dessa profundidade, sabe? De receber a família e falar, nós éramos amigos, e isso é um caso de prioridade para mim resolver. E quando você descobre que ele estava ali, não só atrapalhando, como ajudou a esquematizar e é o mentor, né? Então, o Rio de Janeiro às vezes choca até a gente que é do Rio de Janeiro, que já não se choca com mais nada, porque eu não me choco com muita coisa, não. Eu vendo Vale o Escrito, eu ficava assim, às vezes você para pensar, a série do Globoplay. Cara, essas pessoas, elas andam perto da gente, sabe? Essas pessoas, elas estão aqui, frequentam a academia, o restaurante, não sei o que, elas estão próximas da gente, provavelmente tem umas próximas a mim que fazem coisas parecidas e que estão cruzando comigo na rua. É um pouco assim o Rio de Janeiro. Então a gente não se surpreende muito, porque né, sempre é assim, né? A gente que não está envolvido com nada e tem uma boa alma, sempre se choca com a maldade, com o nível que ela chega, mas acho que o Rivaldo Barbosa, você virar para mim e falar que os irmãos Brazão mataram a Marielle, é triste demais, mas é o roteiro como ele é. Faz sentido, você já sabe quem eles são, você já conhece eles, a história deles. Agora, esse delegado especificamente, o que ele fez, assim, eu não posso falar muito, senão eu fico meio revoltada e começo a proferir palavrões. E não é isso que a gente está querendo aqui, mas eu não podia não falar desse assunto, né? Acho que no nosso podcast essa semana vai ser um assunto que vai render bastante. Enfim. Outro quadro que temos, pode falar. Uma visão de um mineiro, né, vendo de fora, e um mineiro que ama o Rio de Janeiro. Mas eu não me surpreendi quando eu vi essa notícia do delegado da Polícia Civil. Eu achei que, sabe quando o negócio parece que faz sentido, aquele plot
que antes você não imaginava, mas depois que acontece, você fala, realmente, faz muito sentido. Não pois é, assim, claro, para mim sempre faz sentido você falar que a polícia está envolvida, mas fico pensando muito na figura desse delegado especificamente, de quem ele foi durante toda essa história, sabe? Como ele se comportou durante toda essa história, de quem ele sempre se mostrou ser. E agora, quando a gente olha para trás, sabe, é um pouco isso, é um choque que na hora vira. Calma, como que a gente não viu isso antes? Eu acho que meio que tá todo mundo assim, sabe? E aí você olha para outros casos em que ele teve envolvido e fala: eita, calma aí, eu trabalho com um escritório de advocacia que também que cuida de alguns casos muito importantes e relevantes aqui no Rio de Janeiro, que também ficou assim, eita, sabe? Foi um choque meio geral para todo mundo que está envolvido. O que nem deveria ser quando a gente pensa em Rio de Janeiro, mas acho que é a figura dele especificamente. Ele soube fazer muito bem o serviço dele para enganar as pessoas, mesmo sendo policial, sabe? Eu acho que foi um pouco isso, assim. Não, eu não conhecia, só esclarecendo, eu não conhecia ele especificamente, não. Vendo de fora, quem não conhecia E ele pensando enquanto especificamente... polícia, né? E pensando enquanto polícia. Então, eu acho que realmente, para quem está de fora e não conhece, faz sentido. Mas, inclusive para quem está no Rio e não conhece, mas quando a gente tem um mínimo de envolvimento e você olha e fala, cara, que grandíssimo arrombado, não é mesmo? Desculpa, eu estou me segurando, gente. Daqui a pouco eu vou falar um outro palavrão, não custa nada. Então, pararei por aqui. Vamos para o próximo quadro. No próximo quadro, a gente dá uma dica. Pode ser um filme, uma série, um livro, pode ter a ver com o assunto de hoje, pode ser outra coisa. O que você acha que a galera devia conhecer? Um seriado que eu assisti não faz tanto tempo assim, talvez um dos mais legais aí dos últimos anos, chama Catedral del Mar, que se passa em Não Barcelona. conheço, boa. Ele tem no Netflix. Ele é de ficção histórica, ele conta... O pano de fundo é a construção da Catedral del Mar de Barcelona, que é uma catedral construída pelo povo. Então juntava mesmo as equipes trabalhadores, uns levavam pedras, os outros levantavam, aquela coisa toda. E era uma época, era a Idade Média, alta Idade Média, então era uma época bem, bem violenta. Sabe, passa peste, passa, enfim, exércitos, invasão, nobres. Eu achei sensacional. Fica a dica. Boa. Eu queria dizer que eu vou até botar você maior na tela de novo, que tem uma figurinha atrás de você no sofá, que acabou de deitar ali, e eu tô fascinada, tá? Ele me parece muito confortável, ele me parece muito calmo e muito confortável. Queria dizer que manda um Aquele é o beijo. senhor Pedro, é o prefeito. Queria dizer isso. E aí a minha dica é um filme que está nos cinemas, né? Estreou na última quinta-feira, se chama Saudosa Maloca, que é inspirado na música do Adoniran Barbosa, tem o Paulo Miklos ali fazendo o Adoniran, e é inspirado nessa música, ela é o fio condutor para toda a história, e realmente quando a gente para escutar as músicas do Adoniran Barbosa, todas elas estão contando histórias, né? Todas elas dá para você desenvolver ali um roteiro, como é Saudosa Maloca, mas todas as outras músicas do Adoniran, elas estão presentes ali. Então você vê quando ele vai, tipo, o samba do Ernesto, que ele vai tocar samba na casa do Ernesto que mora no Brás, você tem lá, ele realmente, essa cena existe. Então, você conhece o Mato Grosso e o Joca, que são os amigos que estão em todas as músicas do Adoniran. Então, é muito legal esse filme, muito interessante. Quando você conhece as músicas do Adoniran, você vai pegando elas no filme, as referências, além, claro, desse pano de fundo, que é a história da maloca deles, né? Então, dos amigos, os 3 que moram lá. Como falei, o Paulo Miklos faz o Adoniran, é o protagonista. Muito legal, e é isso, né? Como a gente sempre fala, sempre que eu entrevisto gente do cinema aqui, que é a importância da gente assistir na primeira semana. Ele faz uma semana... Ih, perdemos, mas vamos ver se ele volta aqui. O nosso Vitor. Enquanto isso, eu vou falando. A importância da gente ir no cinema na primeira semana, então até quarta-feira, se você puder, no caso amanhã, né? No caso, você está assistindo esse programa na terça, no caso amanhã, podendo ir ao cinema. Se não puder, ele deve ficar mais tempo e você pode ir ao cinema, né? E acompanhar essa obra que é muito legal, assim, é muito divertida, sabe? Além de tudo, a interpretação do Paulo Miklos, ele falando, a caracterização, ele falando igual
o Adoniran nas músicas, é muito legal, tipo, progresso, entendeu? É divertido, gente. Eu queria dizer para vocês que rende boas gargalhadas, muitas reflexões e tal. Não sei se Vitor vai conseguir voltar, estou com o meu WhatsApp aqui aberto, mas a gente ia voltar apenas para se despedir, né? Então, agradeço imensamente a presença do Vitor. Se você está assistindo, te mandarei mensagem também. Provavelmente a internet caiu. É isso, gente. Beijos. Lembrando, ó, Apoia-se está aqui na descrição, então, por favor, se você acha considere nos apoiar, R$ 5 por mês, vídeos exclusivos que só são liberados depois para o público em geral, e no final do mês um sorteio de um dos livros. Então, já vou avisando a vocês, eu recebi 2 do Guerra dos Mil Povos, então o final de março já está definido aí o livro que eu vou sortear, mas no final de abril vou sortear o outro exemplar do Guerra dos Mil Povos, beleza? Então já fiquem sabendo. Apoia-se aqui na descrição e tem também as minhas redes sociais, recomendo muito que sigam, afinal de contas, eu sou muito legal. Beijos e até a próxima.